Fala pessoal, vou fazer um vídeo rapidamente aqui explicando para vocês como que eu tenho analisado essas notícias que eu tenho divulgado para vocês aí, né? Vamos lá, eu tô com dois pares de moedas abertos aqui, né? As notícias já aconteceram hoje, as operações já aconteceram, tá? As notícias foram uma às 3 da manhã e a outra foi 9h30 e teve uma 10h15, né? As das 3h30 da manhã foi GBP JPY, mercado aberto. As da 9h30 e depois 10h15 foi na USD JPY. Pares que foi indicado por nós aqui, ok? Mas as notícias são baseadas pelo calendário econômico. Como que a gente avalia lá, primeiramente, se vai comprar, se vai vender, tá? Estamos tratando aqui em mercado aberto, pode ser realizado em qualquer corretora. Eu tenho usado 3 corretoras, tá? Tenho usado Binola, IK Option, Pocket Option, ok? Que é essa que eu estou na tela aqui agora. Mas como é mercado aberto, o gráfico se comporta igualmente em qualquer uma, tá? Lembrando que se o gráfico só tem uma manipulação mais grotesca, vamos chamar assim, não vou dizer que no mercado aberto não tem alguns gaps de retração ou então de rompimento, ok? Mas em caso de notícia, normalmente não tem como ter manipulação, porque o gráfico aqui, no caso, a gente está tratando de opções binárias, né? É um mercado espelhado no Forex. Ele espelha então em reações de pares de moedas do Forex, do mercado real. Então, por exemplo, vamos começar aqui. Como que a gente analisou a notícia das 3 da manhã? Vou marcar aqui. Hoje foi passado inicialmente, né? Lembra? Deixa eu lembrar aqui. De manhã, hoje, 15/7, nós passamos que ia ter notícia aqui, né? Lembra, de manhã a gente passou nos stories lá do meu Instagram, Ranieri Trader, ok? Quem não me segue ainda, segue lá. A gente passou essas notícias aqui, ó. 10h15 os DJPY, né? No caso 16/7, eu falei 15/7, mas hoje é 16/7, ok? Então teve notícia às 3 da manhã, 16/7 no GBP JPY, 9h30 os DJPY e 10h15 os DJPY. Notícias do dia 16/7, ok? A gente está aqui ao lado no calendário econômico do dia 16/7, ok? Fechei isso aqui. Hoje 16/7, aqui ó, 16/7. Vai ficar tudo bem claro e transparente, tá bom? Não vou entrar no mérito aqui como foi escolhido o par de moeda. Isso aqui, no caso, eu passo, no caso, lá nos stories, beleza? Cadê o calendário econômico, cara? Clicou sem querer aqui no calendário econômico, voltando no calendário econômico. Foi até bom para você ver que tá tudo ao vivo aqui, tá tudo atualizado, não tem nada de manipulações, tá? Deixa eu fechar essa OBS aqui. Então vamos lá, vamos nas explicações aqui. Aqui no calendário econômico, a gente teve aqui, ó, vou só frisar as notícias para a gente observar aqui, focar nesse par de moeda às 3 da manhã, ok? GBP JPY, GBP JPY binário, opções binárias, ok? Então vamos lá. O resultado da notícia é dado aqui, ó, nessa coluna atual, tá? Essa coluna atual, a notícia pode vir com um número verde, vermelho ou preto, ok? Tudo diante do que saiu em relação ao que foi anterior, beleza? Por exemplo, aqui 0,03, anterior é 0,2, ou seja, teve um aumento. Nem sempre o aumento é coisa positiva, aí a gente vai entrar em outros métodos de análise de notícia, mas você não tem que entrar nesse método, só tem que olhar lá o número saiu verde, o número saiu vermelho ou o número saiu preto, ok? Se aqui sai, por exemplo, hoje, quando sai preto é porque é neutro, ok? É porque não teve nem aumento nem queda, então é neutro. Então o neutro com positivo vai dar positivo praticamente. Então a gente teve uma explosão às 3h30 às 3 da manhã, ok? Se eu falei 3h30 é 3 da manhã, ok?
Às 3 da manhã a gente teve uma explosão aqui, ó, na vela, no par, ó, tá vendo? Isso aqui tá em 1 minuto, tá bom? Então aqui é 3 horas, então 1 minuto depois ela já teve essa queda. O que eu tô falando para vocês agora, para vocês fazerem? Porque a notícia é muito assim, a favor do movimento, ou seja, a favor da cor, a favor da cor. Então, vamos dizer assim, o que está acontecendo? Muitas vezes não dá tempo de você entrar aqui no momento que sai a notícia, por exemplo, 3 em 1, normalmente a gente está botando lá os pares de velas para você botar com tempo de 3, iniciar o clique em 3, por exemplo, aqui seria uma compra, e com tempo de terminar a vela em 3 minutos e 5, ok? Então você clica iniciando para 3 e programa para finalizar 3 e 5. Só que isso nem sempre acontece na corretora. A corretora às vezes não te permite botar só 5 minutos. Por exemplo, a IK Option lá, muitas vezes ela vem com tempos de 15 minutos, com tempos de 5 minutos, ou muitas vezes, principalmente na madrugada, ela só libera de 15 minutos, ou seja, para dificultar. Aí você vai na Pocket Option, ok? Na Pocket Option, por exemplo, que está aqui. Vamos apagar isso aqui. A Pocket Option é outra corretora que a gente tem aqui, ok? Que ela tem muitos pares de madrugadas, ok? E libera você mudar o tempo. Ela libera que você botar, por exemplo, se é 3 da manhã, ela libera botar 3 minutos e 2, 3 minutos e 3, ela tem uma liberdade maior. Então tem que conciliar a corretora que tem a moeda disponível naquele período de tempo, ou seja, de madrugada. Por exemplo, Binolo não libera mercado aberto de madrugada. Você tem que considerar o payout. Payout é o percentual que vai pagar em cima da sua entrada, ok? Nesse caso aqui, um payout baixo. Mas dependendo da notícia, normalmente as notícias acontecem com payout entre 80% a 86%, ok? Ou seja, se botou 100 reais, de lucro você vai ter entre 80 reais e 86 reais por cada 100 reais. Se sua entrada for de 1.000, você vai ter um lucro de 800 a 860 reais, né? Nessa analogia, beleza? Então tá. Então, na Pocket Option, ela dá uma liberdade maior de você diminuir o tempo. Por que está acontecendo? Que a gente está analisando. Que toda vez que tem uma notícia, por exemplo aqui, no JBP, JPY, na notícia que ocorreu às 3 da manhã, vamos lá, às 3 da manhã, né? A hora está aqui, tá? Lá às 3 da manhã, por exemplo, a notícia que ocorreu às 3 da manhã, que foi aquela explosão para cima, porque o calendário econômico estava dando positivo. Cadê o calendário econômico? Deixa eu fechar isso. Então, o calendário econômico aqui estava dando positivo, né? Às 3 da manhã deu positivo, por isso que a gente entrou considerando que a vela ia subir, mas a notícia lá dá a favor, ou seja, ela deu um resultado positivo aqui, né? Lembrando que a gente está analisando essa moeda, tá? Se tivesse dado um negativo, ia ficar um negativo, um verde e um preto, mas eu vou te explicar para operar mesmo nesse caso, porque toda vez que lá deu positivo, olha a explosão que ela deu aqui às 3 da manhã, positivo, né? Beleza, pô, estourou. Só que muitas vezes não dá tempo de clicar. Isso aqui corre em milésimos de segundo, a vela já está lá em cima. Então o que que acontece? Você, antes de uma notícia, você entra no gráfico 15 a 20 minutos antes, traça a resistência e o suporte máximo que esse gráfico tá apresentando. Por exemplo, você chega lá e põe no tempo de 1 hora. Aqui está em tempo de 1 minuto, ok? Velas de 1 em 1 minuto. Aí você vai lá num gráfico de 1 hora, dá uma analisada e estipula o suporte e a resistência máxima que tem dado esse gráfico. Você vai lá, por exemplo, marca o suporte. Quem não sabe disso, vai lá no canal do YouTube e entende o que é suporte e resistência e tudo mais. Você marcou, aí você lá no tempo de 1 minuto, aguardando sua notícia. Aí você está lá no tempo de 1 minuto
aguardando sua notícia, né? Ó, viu? Aí você já sabe que a notícia tem certa barreira, ou seja, ela vai dar uma explosão até o topo máximo, ela pode também dar uma explosão para o topo, para o fundo máximo, ok? Então voltando lá nas 3 da manhã, vamos ver aqui, 3 da manhã, ok, 3 da manhã aqui, ó, olha só, mais ou menos bateu, tá? Não tá certinho, mas mais ou menos bateu. Então, como não vai dar tempo de você clicar a favor, como tá mandando a notícia está mandando você clicar a favor lá, a favor do movimento, da cor da vela que sair. Então não dá tempo muitas vezes você clicar em 1 minuto aqui, cara. Então o que você faz? Você espera com calma para dar notícia, porque às vezes pode sair verde aqui e ela ir para baixo, tá? Não é 100%, mas a maioria das vezes ela vai no sentido, a explosão é no sentido da cor que está aqui, tá? Então vamos lá. Então você espera para ver se, porque no primeiro minuto ela tende a ir ao máximo. Toda notícia tem acontecido isso. No primeiro minuto ela vai no máximo e já dá aquela respirada. No segundo minuto ela já desce. Ou seja, se você conseguir achar uma corretora, por exemplo a Pocket Option, que te libera regular o tempo aqui para você entrar com um tempo de expiração de 2 minutos numa notícia dessa, cara, é perfeito, ok? Porque toda vez que tem uma notícia, no segundo minuto, ela dificilmente continua explodindo, ok? A explosão é normalmente nos primeiros segundos e dura na vela de 1 minuto. Essa é cara, essa aqui é uma dica de ouro que se você aplicar esse vídeo aqui, eu não vou deixar esse vídeo, eu vou deixar o link nos stories por algum tempo e eu não vou deixar ele público lá no YouTube, ok? Você vai assistir ele e pode ser que amanhã ou depois eu não deixe mais esse vídeo lá, ok? Que é o intuito dele ajudar o pessoal aí até para acreditar na metodologia, beleza? Então vamos lá. Se você conseguir uma corretora que abra o seu par de moeda no tempo que sai a notícia, 3 da manhã, 5 da manhã, meio-dia, tudo mais, mercado aberto, que ela te permita regular o tempo para 2 minutos, que 2 minutos é o tempo ideal, tá? E que ela tenha um payout entre 80 para cima, cara, essa é a corretora para você operar no dia que vai ocorrer a notícia, ok? E aí, o que você opera? Como que você opera? Você saiu a notícia, puf, explodiu, não clica, explodiu. Espera a notícia aí até o máximo. Você viu que está próximo a uma resistência, a um suporte máximo, projetado em H1, como eu fiz anteriormente, você clica na reversão. Por exemplo, a notícia falou, clica a favor. Se você conseguisse clicar a favor aqui, beleza, você ia dar gain. Mas normalmente, humanamente, não dá tempo. Ainda mais que você fica inseguro. Então você espera a vela aí, pá. Você viu que ela foi no máximo dentro de 1 minuto? Cara, mete venda aqui, ó, nesse caso. Se fosse para baixo, mete compra, ok? Pode meter. Com tempo de 2 minutos, perfeito. Com tempo de 5 minutos, a maioria das corretoras libera, ok, ia dar certo também. Com tempo de 10 minutos, também ia dar certo. Com tempo de 15, também ia dar certo, beleza? Então, 2 minutos é perfeito, 5 minutos já é bom, 10 já vai ficando mais arriscado, 15 mais arriscado ainda, porque 15 minutos a notícia já passou e ela pode romper aqui, beleza? Então, analisa isso. Corretora que tem um payout bom, corretora que tem um par de moeda no tempo que você vai operar e se ela deixa flexibilizar com o menor tempo possível aqui. Entradas de 2 minutos, não vai entrar entrada de 1 minuto, ok? Entra para a próxima vela. Quem não está entendendo nada desse linguajar, estuda lá no meu canal do YouTube o basicão da operação. E vai dar certo, cara. E vai dar certo isso aqui, beleza? E você pode observar que sempre quando tem uma reação de notícia, no segundo minuto a vela está para baixo. Ela nunca fica 2 minutos rompendo eternamente, ok? Então vamos lá. Uma outra notícia aqui que ocorreu nos DJPY às 9h30. Vamos analisar lá o que aconteceu. Vou apagar isso aqui que eu já fiz. 9h30, por exemplo. Ó, 9h30 aqui, ó, exatamente aqui, ó. 9h30 teve a notícia nos DJPY. Tá vendo vermelho aqui? Deixa eu riscar. Você vê como que é certinho o método? Ó,
9,6, só negativo, perfeito, não teve nem confusão, ok? 9,6, só negativo. Deixa eu diminuir essa. 9,6, só notícia com valor em vermelho. Não vou dizer que é negativo, não importa, porque esse é negativo, mas ele é verde. O que importa é a cor, hein? A cor que importa aqui, beleza? 2 vermelho, perfeito, explosão de venda. Olha, aconteceu, só que você humanamente não consegue clicar aqui. Não consegue clicar aqui, cara. É difícil você clicar aqui. Entendeu? Mas ó, se você clicar aqui, no primeiro minuto, explodiu lá para baixo. Aqui, provavelmente, em H1, tá um suporte. E aqui em cima em H1 tem uma resistência. Vamos olhar lá em H1, só para você ver como funciona essa projeção. Então entra meia hora antes da notícia, analisa, dá umas rabiscadas, dá uma olhada e tal, e você vai ter sucesso nisso aqui, cara. Todo dia. Só opera na notícia, cara. Até você ganhar confiança, fazer um capital. Ó, em H1, por exemplo, ó. Beleza. Olha lá, mais ou menos, topo máximo, fundo máximo, ok? Isso você vai marcar lá uns 30 minutos, 15 minutos antes da notícia. Voltando lá no tempo, para eu analisar para você, para mostrar como tem fundamento. Se você conseguir uma operadora, uma corretora que te libere tempo de expiração de 2 minutos, cara, é o ideal dos mundos, ok? Em 1 minuto. Vamos lá, vamos observar a notícia às 9h30 aqui, beleza. Então a gente está voltando, par de moeda, os DJPY, payout aqui está baixo, mas dependendo, mesmo com 74%, cara, você ganhar 74%, você sabendo que você vai ganhar, vale a pena, tá? Mas normalmente, pela minha experiência aqui, está ocorrendo entre 80% e 84% e 86%, ok? De payout. Então vamos lá. Ó, explosão para baixo, explodiu no primeiro minuto. Só uma notícia lá, vermelho. O ideal é você, quando fala assim é a favor do movimento vermelho, ok? Ideal, se você conseguisse clicar aqui na primeira vela de 1 minuto, mesmo que fosse para tempo de 5, 10, ok? Lá para o tempo de quase meia hora depois que o preço voltou, se você tivesse conseguido clicar aqui. Então, mesmo que a corretora fosse uma que liberasse 2, 5, 10, 15 minutos, você podia entrar aqui com o tempo de expiração de 15 minutos e você conseguir a favor. Mas beleza, é difícil a favor. Então você normalmente não consegue pegar aqui ou você fica inseguro, porque se é a favor, você tem que estar muito rápido. Quando saiu a notícia aqui, você já tem que clicar, tá? Dividir em duas telas aqui desse jeito aqui é perfeito. Se você não tem duas telas. Mas o ideal é você esperar chegar próximo ao fundo ou ao suporte que você, ao suporte ou a resistência que você desenhou. Por exemplo, você viu aqui que no primeiro minuto está chegando aqui, cara, pode meter clique, lógico, de acordo com o seu gerenciamento. Não vou jogar gerenciamento aqui, tá? Mas não vai com ganância até você pegar o macete. Porque isso aqui dá um nervosismo, dá adrenalina, você confunde, estuda, vê o que você vai fazer, ok? Por isso que eu falo, entre 30 minutos antes da notícia. E você, cara, clica. Se você conseguir com 2 minutos, ó, a maioria das vezes, se você conseguir uma liberdade de inspiração de 2 minutos, a maioria das vezes dá certo, ok? Quando tem notícia, tá? Baseado na notícia, não é por exemplo, nessas explosões, que eu não sei se teve notícia aqui meio-dia 18, pelo calendário não teve, tá? Estou baseando em notícias. Quando tem notícia, por exemplo, aqui foi 9h30, a outra 10h15, né? 10h15, vamos aqui. 10h15 já não teve tanta explosão, beleza? Mas obedeceu ao movimento positivo de compra dado na notícia de 10h15. Apesar que ela não foi tão forte, porque ficou uma neutra e uma verde, ok? Você pode entrar também nesse sentido, já não é tão forte, ok? O forte é quando sai ou todo vermelho ou tudo verde, cara, aí é forte. Aqui já é mais arriscado, vai diminuir a mão, vai uma entrada menor, vai entrar uma gordurinha, você não vai usar todo o seu lucro, enfim, beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, pode seguir as notícias. Eu vou soltar lá ainda nos stories os pares, ok? Não são todas as notícias. Tem notícia que tem 3 estrelas, que é mais importante. Não vou entrar no mérito dessas explicações. Quanto mais estrelas, mais relevantes, ok? Então, às vezes tem muita notícia de 1 estrela que não é tão relevante, que não impacta nada no gráfico, ok? E você pode perceber que a gente tem sempre soltado notícias com pares de moeda comparando com o JPY do Japão, tá?
normalmente. Mas a notícia, se tem os D, impacta em várias partes de moedas, mas não dá para soltar de todas, beleza? Então, forte abraço aí, qualquer dúvida chama lá, vê os requisitos, se você quiser uma mentoria, algo mais, eu cobro acho que um valor irrisório lá, R$50, mas com você cadastrando nos nossos links, tá? Eu vou deixar um link de cada corretora dessa lá no bio do meu Instagram, Ranieri Trader, Ranieri com RY no final, beleza? Até a próxima, valeu!